Deus toda honra e toda a glória. Nosso estudo de hoje é sobre as funções da Igreja Segunda, que é a comunhão. 1 Coríntios 1:9, que diz assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós fomos chamados à comunhão por Deus. A comunhão de quem? Do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que quer dizer comunhão? Comunhão é associação com uma pessoa, envolvendo amizade com ela, incluindo participação nos seus sentimentos, nas suas experiências e na sua vivência. 1 Coríntios 10, do 16 ao 17 diz: Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Em João, fala que Jesus Cristo, no Evangelho de João, fala que Jesus Cristo é o pão da vida. E a Igreja de Cristo, ela é formada deste pão, um só corpo. Cada nós somos um membro deste corpo maravilhoso que é a Igreja Eterna de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 13 também fala isso, e Filipenses 2, de 1 a 3, Filipenses 2, de 1 a 3 diz: Se há, porém, pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há empenhados afeto e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Devemos considerar os outros superiores a nós, independente do seu cargo, da sua carreira, de quanto dinheiro tem. Na Igreja de Cristo deve haver igualdade na comunhão e na vida como um todo. A nossa alegria só será completa se tivermos comunhão uns com os outros, com o Pai Eterno e com Jesus Cristo. Isto está em 1 João, versículos de 1 a 4, que diz: O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos e que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada.
temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Então, se mantemos comunhão com os nossos irmãos em Cristo, se mantemos comunhão com Deus e se mantemos comunhão com Jesus Cristo, a nossa alegria será completa. Relacionamento é o estado de duas ou mais coisas que mantêm conexão entre si. Conexão quer dizer ligação e dependência. Então devemos ter ligação e dependência com Deus e Jesus Cristo e ligação também com os nossos irmãos em Cristo. Em um relacionamento tem que haver confiança. A mentira é a pior arma do diabo para acabar com a relação ou comunhão. A mentira traz a dúvida e com a dúvida a desconfiança. Isso se uma pessoa é mentirosa, se uma pessoa vive torcendo as coisas e tudo que ela fala acaba aparecendo a verdade, você perde a confiança. E como você vai ter confiança em alguém que você não confia? Em alguém sobre quem você tem dúvidas, que você olha e você vê que aquilo que ele fala ou que diz não é aquilo que ele pratica. Então, não tem como haver comunhão entre a luz e as trevas. Porque em João 8,44 fala que o pai da mentira é o diabo. E João 16 fala que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E uma pessoa que mente, ela pertence ou é filho de quem? De Deus ou do diabo? Já que Deus também aborrece da mentira e da soberba. Então falamos a verdade um com os outros, vivamos a verdade, sem nenhum constrangimento. Atos 2, 42, Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. As orações. Quando uma pessoa confia a você um segredo, um pedido de oração, e depois descobre que aquilo foi espalhado ao vento, traz uma tristeza profunda e uma desconfiança. E como você vai compartilhar novamente alguma coisa com esta pessoa? Como? Como você vai poder confiar nesta pessoa que basicamente lhe traiu? Ela contou uma coisa que você compartilhou com ela para outras pessoas. E aquilo, quando chega no ouvido de muitas pessoas, chega de uma maneira diferente. Alguns procuram a pessoa para chamar a atenção, outros para dizer, eu estou orando por você,
porque eu sei do seu problema. E a pessoa pensa, mas como é que ela sabe do meu problema? Se eu só contei para fulano ou ciclano. Então, devemos guardar em segredo aquilo que as pessoas nos contam e nos pedem em oração. Hoje nós passamos dias difíceis e não podemos compartilhar aquilo que estamos passando com qualquer pessoa. Por isso, até muitos crentes cristãos, eles têm que procurar um psiquiatra ou um psicólogo para contar aquilo que está passando com ele. Ele às vezes não pode confiar nem no pastor, porque conta para o pastor conta para a esposa conta para a mulher do diácono, a mulher do diácono conta para o diácono conta para outros diáconos, e assim por diante. E vira uma fofoca, e vira uma situação que era fácil, ela fica totalmente complicada. A Igreja de Cristo, ela é constituída de todos que confessam a Cristo como um único e suficiente Salvador. O único e suficiente Salvador. Esta é a Igreja de Cristo. Não é feita de pessoas que vão a uma denominação. Todas as denominações existem pessoas salvas e existem pessoas perdidas que ainda não creram e não aceitaram a Cristo como o seu Salvador. Em Gálatas 2, do 1 ao 9 diz: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos, que se entremetem com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E ponto, aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homens. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho que me fora confiado é o evangelho da incircuncisão, que me fora confiado com o apelo da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. A circuncisão Deus deu para os judeus. E os judeus praticavam a circuncisão.
Agora havia irmãos que queriam que os gentios também praticassem a circuncisão, que é cortar a pele do prepúcio. Mas não. Quando Deus prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as nações da terra, ele estava falando que seriam benditos todos aqueles que aceitassem a Jesus como o único e suficiente Salvador e que teriam o seu nome escrito no livro da vida. Este é o único meio. Então, não devemos ficar discutindo coisas tolas que não vão salvar e nem condenar. Porque a salvação é somente através de Jesus Cristo. E existe somente um Deus, o Deus eterno, Criador de todas as coisas. E o nosso verdadeiro e único guia e consolador, este é o Espírito Santo. É Ele quem guia os servos de Deus no caminho para fazer a obra de Cristo aqui nesta terra, para levar o máximo de pessoas possíveis a crerem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Devemos ter comunhão, sim, com aqueles que confessam a Cristo. Não devemos maltratar nem tratar com ignorância aqueles que ainda não aceitaram. Porque até o dia da sua morte, ele tem chance de receber a salvação. Mas não devemos ter comunhão no pecado que eles praticam. Viver como se Deus nunca fosse voltar. E que o homem fosse salvo por qualquer motivo e a condenação eterna fosse uma mentira. Devemos viver a verdade absoluta, que é Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e ajudarmos uns aos outros, vivermos em amizade e participarmos da vida daqueles que estão no mesmo caminho que cada um de nós. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por mais este dia que termina e pela tua palavra, Pai. Graça te damos pela comunhão contigo, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, Pai, independente da denominação que lhe pertence. Muito obrigado, Pai. Eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai eterno, seja a honra, a glória
Deus toda honra